Olá, boa noite, graça e paz. Aqui estamos em mais uma terça-feira com muita alegria, muito prazer no meu coração de poder estar aqui reunido com você. Sejam todos muito bem-vindos e vamos compartilhar hoje a palavra do Senhor. Vamos ver quem já chegou aqui. Eu sei que já chegaram 3 pessoas, mas eu não sei quem são ainda. Sejam todos muito bem-vindos. Opa! Ismê, Angélica, quem mais está por aí? Graça e paz, meu amor, tudo bem? Graça e paz, Angélica. Que delícia vocês, mulheres. Ontem vocês arrebentaram. Foi muito lindo, muito gostoso, foi prazeroso o nosso cá entre nós. E assim, né, nós vamos alargando as tendas. Graça e paz, José, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Graça e paz, Dete. A Dete quase não a vi hoje, né, fiel escudeira. Que Deus abençoe você e a sua casa. E nós vamos aqui, né, compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero também ouvir com você um hino tão maravilhoso. E vamos orar juntos para que o Senhor fale conosco da forma que Ele quiser, da forma que o Senhor achar que convém, que Ele fale conosco, que Ele trate no nosso coração, que Ele acrescente o que precisamos e que Ele elimine aquilo que estamos fazendo mal. Amém? Graça e paz, Cássia, lindona. Deus te abençoe. Saudade, viu? Graça e paz, Beth. Deus abençoe você, linda. Oi, marido. Shalom. Graça e paz. Que Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Que coisa boa, né? Escuta esse hino comigo. Ousado amor de Deus. O Senhor tem um ousado amor por nós. Tão tremendo, que Ele larga todas as coisas para poder nos acolher, nos buscar, né? Shalom, Elô. Deus abençoe, meu amor. Saudade, Dita. Ó, já vamos avisando que ninguém pode chamar Elô de Dita, só eu, combinado? É que ontem nós colocamos na roda, né, Elô? Então, vamos lá. Essa é só pra mim. Olha esse hino, que maravilhoso. Nos lembrando do tremendo amor de Deus pelas nossas vidas. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ele deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Feche seus olhos se você puder. Receba essa palavra, essa declaração, né? Sobre o amor de Deus pelas nossas vidas. O Senhor é tão tremendo, o amor dele realmente é impressionante. Cá, saudade de você, você fez muita falta ontem, viu, Cá? Deus abençoe, aproveita aí. Tão bom. Deus tem sido bom com você. Nós não tínhamos valor, mas o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas, não é mesmo? Tão bom pra mim. Deus tem sido bom pra nós, não é mesmo? Impressionante, infinito e ousado amor
Mas é impressionante o teu amor por nós, Senhor. O Senhor nunca nos perde no teu olhar, o Senhor está sempre atento, o Senhor está sempre cuidando de nós, o Senhor está sempre trazendo provisão em todas as áreas da nossa vida, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso. E agora, Senhor, juntos nós queremos orar. Nós queremos orar agradecendo, porque nós estamos aqui. Vamos unir a nossa fé. Vamos nos colocar diante do nosso Pai, esse Deus maravilhoso, que tem um amor impressionante por nós. Ele não desiste de nós. Se você acha que o Senhor desistiu de você, não. Isso seria impossível. O Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu das tuas causas. O Senhor não ignora a tua dor. O Senhor não ignora as tuas aflições. O Senhor está contigo nas tuas guerras. O Senhor te tem por precioso, por preciosa. O Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas, pela tua vida. Pai, nós aqui estamos reunidos pelo poder, Senhor, da oração. Nós estamos reunidos, ó Deus, para te dar graça por tudo aquilo que o Senhor já nos fez. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada pelas nossas vidas. Obrigada pelas angústias e aflições que nós vencemos, Deus. Nós vencemos. Nós estamos aqui, então somos mais do que vencedores, Pai. E o Senhor esteve conosco, senão toda e qualquer luta seria impossível de ser vencida. As forças dos nossos braços são limitadas, são finitas, Deus. Mas a força do teu braço, Senhor, é ilimitada, é infinita. E o Senhor, quem guerreia por nós, é o Senhor quem vai à nossa frente. Deus, é o Senhor quem dá ordem aos teus anjos a nosso favor, para nunca ficarmos sós, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, muito obrigada por tudo que o Senhor faz. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos possibilita nos reunirmos através dessa live e sabemos, Deus, que quando o Senhor nos ajunta, o Senhor tem algo importante a falar conosco. O Senhor tem algo para nos entregar de precioso, Deus. Então nós decidimos aqui, Senhor, dar 100% da nossa atenção a Ti, render, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito diante do Senhor. Vamos nos aquietar diante dessa live, prestar atenção às nossas emoções, Senhor, que podem querer roubar a nossa atenção de Ti. Nós damos ordem agora que tudo se aquiete na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso entendimento. E o nosso espírito, Senhor, que anseia por Ti, Deus, esse está ligado a Ti, que seja ele alimentado, Pai, por esta palavra, para ficar ainda mais forte e revigorado, para nos conduzir, Senhor, no corpo e na alma. Que assim seja, Deus querido, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E todo atrapalho, interrupção, Senhor, qualquer coisa que seja para prejudicar, Senhor, o bom andamento dessa live, dessa reunião, nós já repreendemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que temos, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos para que o Senhor cuide, porque agora, Pai, o nosso tempo é para Ti e mais nada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe rica e poderosamente. E creia que o Senhor, Ele vai falar algo aos nossos corações. Eu tenho aqui o nosso alimento. Aliás, o nosso tema hoje é o seguinte, nosso título: o último decreto será do Senhor. Amém? O último decreto sobre a tua vida, sobre a tua situação, sobre as tuas aflições. O último decreto vem da boca de Deus. O último decreto quem estabelece nas nossas vidas é o Senhor. E é decreto de bênção, é decreto de vitória. Porque se o decreto de bênção e de vitória ainda não chegou nas nossas vidas, é porque o fim ainda não chegou. E o Senhor precisa que sejamos perseverantes até o fim, para que possamos realmente estar com a coroa da vitória sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus.
Seja bem-vinda, Patrícia, Deus te abençoe. Oi, Fran, minha linda, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. E vamos lá. Qual que é a pergunta de hoje? Pensa numa pessoa importante para você. Pensa numa pessoa que você confia muito, muito, muito. Pensou em alguém? Oi, Gi, seja bem-vinda. Deus abençoe. Pense em alguém que você confia muito. Sempre tem pelo menos uma pessoa na vida que a gente confia de olhos fechados. Pensou nessa pessoa? Pensou. Agora, imagina essa pessoa falando com você. A pessoa diz assim, ó, fecha seus olhos, fica de costas para mim e se joga, porque eu vou te segurar, não vou deixar você cair. E aí? Você tem coragem? Você tem fé de que essa pessoa vai conseguir te segurar, que ela não vai te deixar espatifar no chão? Tem. Eu tenho, ó, com a graça de Deus, eu tenho algumas pessoas que eu confio piamente. Mas eu não sei se eu teria condições de me lançar de costas, de olhos fechados, me jogar. E eu não sei se eu teria a total certeza que a pessoa ia conseguir me segurar. Você tem? Tem fé para isso? A fé em homens, o que acreditamos em homens, é limitado. Porque homens são limitados. Homens são falhos como nós somos falhas. Não é mesmo? Dete, se você quiser se lançar de olhos fechados, de costas para mim, tenha certeza que eu vou te segurar, hein, Dete? Nós somos parceira, Dé. Sempre, sempre, sempre. Você também tem dedicado muito carinho a mim, a minha família, meus filhos, a todos nós. Sou muito grata a você, viu? De verdade, de todo coração. Então, a fé que temos em homens, a confiança que temos em homens é limitada, porque homens são limitados. Mas a fé que nós temos no Senhor, ela não pode ser limitada, porque o Senhor não é limitado no seu agir. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus. Então hoje eu quero ler com você um texto que está no livro de Marcos. Nós vamos ler 2 trechos do capítulo 5 do livro de Marcos. O trecho é do 21 ao 24 e do 35 ao 43. Tem gente que já sabe do que eu estou falando. Eu estou falando sobre a filha de Jairo, né? Jairo era um oficial importantíssimo da sinagoga. E como nós sabemos, né? A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A cada leitura que fazemos, o Senhor revela algo importante da sua palavra às nossas vidas. Então, eu creio que o Senhor vai falar algo importante conosco. Vamos lá? Então, Marcos 5, começando no 21, vamos até o 24, depois eu prossigo do 35 ao 43, tá? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta, está à morte, não estava morta ainda. Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. O Senhor Jesus foi com Jairo rumo à casa de Jairo. Porém, tinha uma grande multidão que apertava Jesus. Eu imagino que até Jairo estava meio apertado lá no meio daquela multidão, porque ele estava coladinho em Jesus, não é mesmo? Estando ele ainda falando, Jairo ainda estava falando com o Senhor, chegaram alguns
chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, alguém foi até Jairo e disse, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, a Jairo, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Os três lá do barquinho. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entretanto disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? Jesus foi quem disse isso. A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, riram de Jesus quando Jesus falou isso. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e com ele aqueles que estavam, né? Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse, Talita comi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse-lhe que dessem de comer a menina. Olha isso! Que história mais espetacular! Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Jairo era um líder religioso. Jairo era alguém que tinha uma posição socioeconômica muito elevada, né? Muito assim, ele era um cara poderoso no seu meio ali. Ele era conhecido, ele tinha posses, ele tinha nome, ele era uma pessoa de referência. E a sinagoga, todos estavam já fechando as portas, porque não queriam saber do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era aquele que fazia milagre no sábado. O Senhor Jesus era aquele que chegava perto de pessoas que estavam enfermas, ele chegava perto de leprosos, ele chegava perto de adúlteros. O Senhor Jesus era aquele que escandalizava, porque onde já se viu esse povo totalmente repudiante, que nós não queremos perto, um povo pecador, e vem Jesus e fala com eles e opera milagre na vida deles, que é isso? Então a sinagoga estava se fechando para Jesus. Jairo não quis nem saber disso. Jairo, diz a palavra, que a hora que ele viu Jesus chegando, a cidade era Cafarnaum. A hora que ele viu Jesus chegando, ele prostrou-se aos pés do Senhor Jesus e ele rogou, por favor, minha filha está à beira da morte, por favor, vai na minha casa, impõe as tuas mãos sobre ela, por favor. E o Senhor Jesus estava indo. Aí o trecho que nós não lemos é nesse momento que ele estava indo para a casa de Jairo, porque Jairo queria que ele impusesse as mãos sobre a filha dele. Jairo acreditava que Jairo era um homem poderoso, mas Jairo acreditava que Jesus era muito mais poderoso do que ele, que tudo aquilo que ele tivesse que se despir das suas vaidades, dos seus nomes, né, da sua condição social, tudo, ele deixaria tudo de lado, porque ele estava falando com alguém muito mais poderoso do que ele. Então, Jairo falando com Jesus para ainda para curar a mulher do fluxo de sangue, mas nós vamos citar isso lá para frente, né? E vem alguém e diz assim, para de incomodar o homem, meu filho, para de incomodar ele, sua filha já morreu. Então, a morte da filha de Jairo, naquele momento da vida, né, que ninguém quer passar. É aquele momento que Jó temia, Jó fazia sacrifício pelos seus filhos, para que os seus filhos tivessem vida em abundância, vida longa, para que não fossem consumidos pelo pecado. Então Jó não queria passar pela dor, pelo luto de perder um filho. E
nós não queremos passar pela dor, pelo luto, de perder um filho, de perder nada. Nós não gostamos de perder, nós não queremos perder nada. Nós não gostamos de passar pelo luto, né? Mas o Senhor, ele não se omitiu diante do luto, diante da aflição, diante da dificuldade de Jairo. O Senhor, ele foi com Jairo, ele se dispôs a estar com Jairo. E ele ainda continuou encorajando a Jairo. Ele podia falar, né? Ó, Jairo, você não viu a fé do centurião? É só eu estender minha mão em direção à tua casa, tua filha ela vai ser curada. Você não aprendeu com a fé do centurião? Jesus sabe das nossas limitações. Ele conhece o nosso coração, ele sabe das nossas necessidades e ele não se põe na facilidade, ele não se preocupa com o seu bem-estar. Jesus se preocupa com o nosso bem-estar. Então o Senhor Jesus, ele vai e acompanha Jairo rumo à sua aflição. E saiba que o Senhor Jesus, ele nunca vai chegar atrasado. E ele sempre vai ter um decreto para as nossas vidas. Sempre ele vai saber qual aflição exatamente que nós estamos passando e ele sempre tem um decreto para as nossas vidas, para as nossas aflições. A ressurreição então da filha de Jairo era algo assim muito ansiado. A menina estava morta. E aí os homens da sinagoga, líderes da sinagoga, aqueles que estavam na casa de Jairo, eu imagino que eram pessoas queridas da família, pessoas que se importavam com eles. Então, pessoas que sabiam a dor da família, mas eles vieram rapidinho dizer, ó, não incomoda mais o mestre, não, a menina já morreu, Jairo, suas esperanças já acabaram, tá bom? Então, imagina, Jairo estava com o Senhor Jesus. Será que o Senhor Jesus não podia continuar indo com Jairo para poder confortá-lo diante da sua filha morta? Será que o Senhor não podia dar uma palavra lá para toda a família? Ou profetizar que a esposa de Jairo tivesse um outro filho? Jesus podia tantas coisas, mas o povo estava mais preocupado. Ó, libera Jesus, filho. Larga dele, não incomoda não, sua causa tá perdida. Quantos vêm e olham para nós e acham que as nossas causas estão perdidas, né? Que não tem mais conserto para nós, para o nosso problema, para as nossas angústias, aflições. Desiste da sua família. Ih, seu filho tá perdido pro mundo. Nossa, chegou na falência. Não adianta mais guerrear não, isso aí é remar contra a maré. Tem tanta gente para nos falar isso, não é? Mas Cristo, ele não se porta dessa maneira, ele se importa conosco e ele está sobre a morte, ele realmente está acima de todos os problemas e o Senhor é o único que pode intervir nas nossas causas, é o único que se importa verdadeiramente com a nossa vitória, com a nossa vida em todo e qualquer tempo. Então o Senhor Jesus, ele diz que ele nunca perde tempo, dedicando tempo a nós, e todo o tempo que nós estamos ligados, unidos ao Senhor, buscando a Ele, não é perda de tempo, é ganho, é fortalecimento, é vitória, é bênção. Bênção sobre bênção, né? Então, veja, se você está enfrentando algumas situações, algumas aflições, se você acha que tudo está perdido, se você está desanimado, se você está sem esperança, agarre Jesus, agarre Jesus. Nesse tempo, né, de incertezas, nesse tempo onde a esperança tem sido algo mais poderoso que a gente pode se agarrar, e ela parece que às vezes está tão escassa no nosso coração, na nossa vida, né? Tem dia que a gente amanhece tão cansada da luta, cansada da batalha, cansada do dia a dia, cansada de ir para lá, de ir para cá, e de tomar decisões, e de faz e refaz, e parece que nada muda. Não desanima não, não se abata. O Senhor, ele é contigo. Mesmo
depois de sacramentado o fim por homens, por olhos humanos, mesmo que olhos humanos tenham visto o fim sobre a tua vida, não se abata, não se renda, não deixe esmorecer a tua fé, continua firme, agarrada no Senhor Jesus. O desespero de Jairo levou ele com urgência nos pés do Senhor Jesus. Olha isso, muitas vezes a nossa aflição, a nossa angústia, o nosso desespero, o nosso apavoro, ele nos faz ir, rapidinho para os pés do Senhor, daquele que pode fazer algo para as nossas vidas. Jairo, ele foi rapidinho aos pés do Senhor porque a sua filhinha estava à beira da morte. Ela era a sua única filha, filha única de Jairo. Ele queria ver ela bem, queria ver ela saudável, queria ver ela saltitante, participando, né, das coisas da família do dia a dia novamente. Imagina a aflição desse homem, né? Então, todos os outros recursos para salvar a vida de Jairo já tinham chegado ao fim. O sofrimento, muitas vezes, ele encurta o caminho que nos leva a Deus, sabia? A gente vence os obstáculos, a gente pula as barreiras, a gente não tá nem aí, aqueles que querem roubar a nossa fé, aqueles que querem pôr dificuldade ou outras opções a nós, antes de Deus para resolver o nosso problema, nós não estamos nem aí. Quando a aflição é demais, a gente recorre a Deus. Então, as aflições, elas se tornam fontes de bênção quando elas nos trazem até os pés do Senhor Jesus, assim como foi Jairo, né? Jairo ter se prostrado aos pés do Senhor Jesus foi bênção para a vida dele. Jairo creu que se Jesus fosse até a casa dele, fosse até a sua filhinha, ela seria salva, ela viveria novamente e tudo ficaria bem. Ele creu então na eficácia do toque das mãos do Senhor Jesus. Ele creu que Jesus era a esperança. Então Jesus tornou-se uma urgência para Jairo. Jairo vai, enfrenta a multidão, né? Corre contra a multidão até chegar em Jesus, se prostra nos pés dele. Todos os outros demais líderes da sinagoga lá, só olhando para Jairo, o que iam falar? Se a sinagoga estava se fechando porque não queria nada com Jesus. Ele não se importou. Não se importe com o mundo que não conhece a Cristo e que quer te esmurecer na fé, quer te desviar do caminho. Não se importe, mantenha a tua fé pura e fixa no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver alguns pontos agora. O desespero de Jairo levou ele a transpor barreiras, chegar até Jesus. Ele transpôs a barreira social, ele transpôs a barreira religiosa. Então, Jairo, chefe da sinagoga, líder da comunidade, responsável por serviços religiosos, e isso ocorria num sábado, né? Ele era responsável pelos cultos, ele era um líder. Muitas vezes, porque nós conhecemos um pouquinho mais a palavra, muitas vezes porque nós somos um líder, porque nós somos um obreiro, porque nós somos pastores, porque nós somos cooperadores da casa de Deus, porque eu sou discipulador, eu não posso, na hora que há um apelo, me prostrar, eu não posso ir lá dizer que eu tô fraca, eu não posso ir lá dizer que eu tô com necessidade, eu não posso ir até o altar, dobrar o meu joelho, eu não posso me expor, porque o que vão pensar de mim? Eu tô nem aí. O Senhor é que é o importante. Eu tenho que demonstrar minha necessidade a Ele, não me importando com as pessoas, porque se as pessoas me impedem de chegar até Jesus, de me expor a Ele, eu vou ter que ficar com as pessoas e não posso receber aquilo que Cristo tem para mim. Então Jairo, ele se despojou do seu status, ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Quanto que você tem se prostrado aos pés do Senhor Jesus? Quanto que você tem se rendido a Ele? Eu me lembro de uma vez, né, que chamaram na frente do altar aqueles que estavam com dívidas e tinham avisado um culto antes
que era para levar, né, os seus boletos não pagos, carnês e tudo mais, para colocar no altar nos pés do Senhor. E que o Senhor ia providenciar um milagre, que o Senhor ia dar a direção da vitória financeira. Eu creio no meu coração, eu agarrei aquilo lá e eu fui para a igreja. Foi logo que eu iniciei minha vida na Proar, né, trabalhando lá, e a empresa realmente estava passando por muita dificuldade financeira. Eu não tive dúvida, eu peguei 3 caixas enormes, aquelas caixas de arquivo, coloquei tudo dentro, e na hora exata em que chamou, né, vem para a frente, vem para o altar quem está precisando de um milagre financeiro, quem precisa de um redirecionamento na vida financeira, eu fui para frente com todas aquelas caixas quase caindo da minha mão, porque estava pesado, tanta coisa que tinha. Coloquei lá, me ajoelhei lá, chorei nos pés do Senhor, crendo na vitória. E não passou muito tempo, eu estava em cima do altar, dando testemunho pela vitória que o Senhor tinha dado. Mas muitas vezes a gente tem que se expor, a gente tem que declarar a nossa fé. Nós não podemos ficar de máscara diante do Senhor. Nós temos que nos posicionar, porque nos posicionando aqui no físico, a leitura é feita no reino espiritual. Mas existem barreiras espirituais que também nos impede. Líderes da sinagoga queriam impedir a Jairo de estar aos pés do Senhor Jesus. Então, as sinagogas estavam fechando, os portões estavam fechando, os líderes religiosos, eles iam aí. Não incomoda ele não, deixa ele lá. Sabe por quê? Porque eles viam o Senhor Jesus como uma ameaça à religião judaica. Muitos das leis, das leis não, né? Mas dos preconceitos, dos julgamentos que os judeus tinham com o povo, Jesus estava quebrando tudo. Então Jairo, ele precisou romper com o medo da crítica, ele precisou romper com a retaliação que ele poderia vir a sofrer desses líderes religiosos. Ele rompeu com tudo. Muitas vezes nós temos que vencer as críticas de muitos que nos cercam, que não conhecem a Jesus, que rejeitam a Jesus e que querem que a gente rejeite também. Mas nós temos que nos posicionar. Muitas vezes, né, eu não sei, você aí já convertido há muito tempo, tem uma fé muito bem firmada, já estabelecida, uma fé madura, mas muitas vezes algumas situações sorrateiras vêm para tentar saquear a nossa fé, ou para tentar colocar disfarce, máscara na nossa fé, não é? Pensa nisso. Então, o desespero de Jairo levou ele a prostrar-se aos pés de Jesus. Ele se humilhou, ele não estava nem aí com a posição dele. Nós temos muitas vezes que nos humilhar, pedir perdão diante do Senhor, daquilo que fizemos de errado, ou daquilo que não fizemos, porque muitas vezes nós não fazemos algo e isso traz tanto transtorno, tanto problema para nós, para aqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes nós vivemos aquilo, né, que chama-se procrastinação. Eu vou empurrando com a barriga, o dia que der eu faço. Né? Meu marido costuma dizer, vai empurrando o problema até que a azeitona vira melancia. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas aqui eu me lembrei. E para ilustrar, né, é bem ilustrativo isso daí. Jairo, ele clamou com perseverança ao Senhor, ele suplicou, ele pediu, ele insistiu. Jesus estava lá indo para a beira do caminho. Imagino que Jesus, ele estava, né, não estava correndo, como se estivesse fugindo da multidão. Ele estava caminhando com Jairo. E Jairo devia estar afobadérrimo e pedindo para ele, vambora, 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 né? Então, quando buscamos a Jesus, será que temos a mesma fé, a mesma convicção que Jairo teve? De que Jesus vai resolver a parada, que vai dar tudo certo? Só o Senhor realmente para compreender as nossas debilidades, só o Senhor realmente para entender muitas vezes a loucura, a oscilação de fé que vivemos.
Quantas vezes você já chegou no final do dia e disse: Jesus, me ajuda, não tô conseguindo acreditar que esse negócio vai dar certo, que vai ter sucesso, mas pelo amor de Deus, eu preciso que isso dê certo. É ou não é? Não importa se a nossa fé ainda não é madura. O Senhor diz que nós temos que ter fé. O resto é com Ele, tá bom? Jesus, ele acompanhou Jairo, levando a esperança. Juntamente com cada passada que Jesus dava com Jairo, Jesus estava levando a Jairo a esperança de que a filha poderia voltar à vida. Não é? Quando Jesus vai conosco, nós podemos ter a certeza de que Ele se importa com a nossa dor e que Ele sempre vai fazer alguma coisa. Jesus sempre ele se importou com as pessoas que estavam no meio dele. Ele nunca virou as costas. Em meio a toda essa correria, como a gente já citou, ele parou e disse assim: ei, alguém me tocou, saiu virtude de mim. E quem tinha tocado Jesus? Aquela mulher que padecia de um fluxo de sangue há 12 anos. Então Jesus, ele se importa com você, ele se importa com as tuas causas, ele se importa com as tuas necessidades. As nossas causas tocam o coração do Senhor Jesus, sabia? A tua necessidade toca o coração do Senhor Jesus. Então, nessa passagem, nós vemos que o Senhor Jesus, ele usou 3 situações que fizeram toda a diferença. Fé, ele dizia para Jairo: não temas, crê somente, né? Porque quando nós temos medo, isso é falta de fé. Então Jesus ali, sabe alguém que tá quase morrendo, que tá já no respirador, que precisa fazer massagem cardíaca? Ei, não desiste da vida não, não desiste da vida não. Continua firme, vamos, continua firme. Ali dando um sacode na pessoa, para a pessoa não desfalecer. Então ele dizia: ei, não tenha medo não, crê somente. Porque se Jairo tivesse medo, a fé dele ia embora. Então ele disse para Jairo: crê. Enquanto você estiver crendo, a tua filha vai voltar a viver. Quando você perder a sua fé, não há mais esperança para tua filha poder voltar à vida. Então, quando as circunstâncias fogem do nosso controle, nós também somos levados a desistir da fé, mas nós não podemos. Outra palavra que sustentou essa situação lançada por Jesus foi a esperança. Ele diz para Jairo: ei, Jairo, fica tranquilo, a criança não morreu, ela dorme. Ela não está morta, ela dorme. E a terceira palavra maravilhosa foi poder. E ele disse: menina, eu te mando, levanta-te. Toda descrença e dúvida foram vencidas pela palavra de poder lançada pelo Senhor Jesus. A menina se levantou não apenas da morte, mas ela se levantou também daquela enfermidade. Ela se levantou, andou para casa toda e ela ainda se alimentou. Olha só. Então o Senhor Jesus tirou ela do óbito e tirou ela da enfermidade. O Senhor Jesus resolveu por completo a situação. Quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os decretos divinos, sabia? O Senhor já decretou para a tua vida uma vida de vitória, uma vida de êxito, de grandes conquistas, uma vida de paz, de prazer, de alegria sobre a face dessa terra. Então não tenha medo. Os decretos humanos, os imprevistos humanos não podem frustrar os decretos divinos que vêm na nossa direção. Jairo, eu imagino que ele deva ter ficado apavorado, porque o Senhor Jesus sentiu que aquela mulher do fluxo de sangue tocou e que dele saiu virtude. Aí ele olhou, quis saber quem era, os discípulos falaram: meu Deus,
Como que o Senhor quer saber quem te tocou? A multidão te aperta, te oprime, e o Senhor quer saber quem te tocou? Não, 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 não. Alguém me tocou de forma especial. E aí a mulher lá se manifestou e ele parou para ouvir a história daquela mulher com toda a paciência. Eu imagino que ela contou a história lá do início da sua dor, gastou todo o seu dinheiro com aquilo, procurou médicos e médicos. Olha, foi uma história detalhada. E o Senhor Jesus lá na paciência, Jairo do lado dele, imagina a situação. Imagina como? Conta. Como nós ficamos quando nós precisamos de algo, muitas vezes apavorada, desatinada, sem paciência, brigando com todo mundo. A culpa é do mundo, porque nós não recebemos aquela situação resolvida. A culpa não é do mundo. Nós tivemos que passar por algumas situações, por algumas aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo e ele diz: ei, você vai vencer também, calma, calma. Então, a demora do Senhor Jesus, veja bem, a demora do Senhor Jesus não foi simplesmente uma demora ou um descaso com Jairo. Não foi um descaso. Senhor Jesus não faz nada por acaso, nada. Então, olha bem, a demora do Senhor Jesus foi pedagógica. Ele queria ensinar algo a Jairo. Ele sempre quer nos ensinar algo. Enquanto a sua bênção não vem, o Senhor está te ensinando algo. Você está passando por caminhos de dificuldades, caminhos estreitos, muitas vezes caminhos dolorosos. Mas você está aprendendo algo, não tem como caminhar com Jesus e não aprender algo nas nossas dificuldades. Nós estamos menos altivas, menos autossuficientes. Então nós naturalmente abrimos o nosso coração, a nossa mente e aceitamos a ajuda de Cristo com muito mais facilidade. Nós deixamos de ser questionadoras. Falou, tá falado, Jesus. Vamos embora, não é? Porque quando nós estamos bem, nós temos tanta coisa para comemorar, tanta coisa para viver, tanta coisa para fazer, não é? Que a gente vai vivendo. Agora, quando nós estamos num problema, numa aflição, nós focamos naquilo e colamos em Jesus e queremos ouvir detalhadamente. Então, quando Jesus demora para agir na nossa vida, não é descaso e nem por acaso. Ele sempre quer nos ensinar algo, então precisamos confiar nele. A despeito de todas as coisas, algumas vezes parece que Jesus ele está atrasado, não é? Você lembra aquela passagem lá do Mar da Galileia, da ressurreição de Lázaro? Marta e Maria mandou chamar Jesus, porque o irmão estava morto. Aí Marta e Maria, nada. Quando Jesus chegou, tinha 4 dias que Lázaro, o super amigo dele, tinha morrido. Parecia que Jesus tinha chegado atrasado, né? Mas Jesus nunca chega atrasado. Ele chega sempre no tempo certo. Jesus, quando estava no Mar da Galileia, ele parecia que ele ia chegar atrasado, né? Quando ele mandou os seus discípulos atravessarem no barquinho, e ele ficou, ai Jesus, como assim? Nós vamos chegar lá do outro lado e vamos morar e vamos dormir e vamos descansar. E o senhor vai chegar atrasado? Jesus nunca chega atrasado. Foi a vez que Jesus realmente se mostrou de uma forma sobrenatural, andou sobre as águas. Pedro teve ali, né, a sua fé testada. Os discípulos foram sacudidos, chamados de homens de pequena fé. Jesus sempre quer nos ensinar algo importante, mesmo que pareça que ele está demorando. Né? Então nada apanha Jesus de surpresa, nada pega Jesus de surpresa. Os imprevistos para o homem não podem frustrar os propósitos divinos, entendeu? Aquilo que a gente não estava esperando ter que passar, aquilo que a gente não imaginava viver, meu Deus, eu não imaginava passar por essa. Fica tranquilo, ora, fala da situação para o Senhor, pede direção para o Senhor, pede milagre para o Senhor detalhadamente e confie
que ele vai fazer algo importante, porque os imprevistos humanos não frustram os propósitos divinos. Quem puder, escreva aí: os imprevistos humanos não frustram os propósitos divinos. Escreva isso no seu coração. Muitas vezes nós temos imprevistos, mas Deus é Deus e continua no controle de todas as coisas. O impossível aos homens é possível para Deus, é possível para Cristo. Quando ele parece estar então atrasado, é porque ele está fazendo algo melhor do que nós podemos imaginar. Há tempo para Deus agir, há hora para Deus se manifestar. O momento é com ele, o tempo é dele, ele faz da forma que ele quiser. Porém, nós temos que confiar e crer em todo o tempo. Então, quando Jesus ele vai conosco, nós não precisamos temer as más notícias. Jesus estava com Jairo, chegou a má notícia, sua filha morreu. Ponto, acabou suas esperanças. Fim. Mas Jairo não temeu, ele creu somente conforme orientou o Senhor Jesus. Jairo recebeu o recado que estava acabado, fim das suas esperanças. Ele não se abateu, ele continuou firme, ele continuou de cabeça erguida. O mundo poderia ter desabado sobre a cabeça de Jairo, ele poderia ter se rendido a essa situação, mas ele continuou de pé, né? Jesus, ele não reconhece a palavra morte como sendo o fim, sabia? Nós, seres humanos, nós dizemos assim, que só não dá jeito para morte, né? Para o resto, para tudo. Então, para nós, morte é o fim. Morte é realmente o término de tudo. O Senhor Jesus, ele não reconhece a morte como a palavra final, como o fim. Ele diz para Jairo a palavra de fé: não temas, crê somente. Então, mesmo quando tudo parecer tá desabado e não tem mais jeito, não temas, creia somente. Então, essa frase, ela está sendo dita a nós. Quantas vezes você já ouviu aqui durante a ministração? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O sobrenatural de Deus na sua vida vai acontecer. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. O sobrenatural de Deus vai te alcançar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Na hora que os nossos recursos acabam, Jesus, ele nos encoraja a crer somente. As má notícias podem nos abalar, mas não abalam o Senhor Jesus, entende isso? Elas podem pôr fim nos nossos recursos, mas não nos recursos do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus, quando ele foi para ressuscitar Lázaro. E Marta creu e ela viu Lázaro ressurreto, Lázaro ressuscitado. Depois de 4 dias, muitos estavam com medo de abrir a tumba, de tirar a pedra para poder, porque diziam: o fedor lá está muito grande, impossível, um homem que morreu há 4 dias voltar à vida, o que vai mexer com ele? E Jesus diz para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Então o Senhor está falando para nós hoje: não temas, crê somente, porque se creres, você verá a glória de Deus. O teu problema tem solução. O fim não é o fim, porque o Senhor, ele está na tua vida, porque você se entregou a ele e ele não vai falhar, ele não vai decepcionar a tua fé. As nossas causas irremediáveis e perdidas têm solução nas mãos do Senhor. Uma situação de falência para o Senhor é o recomeço. Uma situação de morte para o Senhor é a ressurreição.
Uma situação de enfermidade para o Senhor é a cura. Se não houver um problema, a glória de Deus não é manifesta, entende? Se você não tem problema nenhum, como Deus vai se manifestar na tua vida? O Senhor não planejou problemas para nós. Ele não gerou dificuldades no nosso plano de vida. Ele tem um plano de vida para cada um de nós e esse plano é excelente. Mas as trilhas que nós tomamos, os rumos que nós tomamos, os sim ou os talvez que passam na nossa mente, no nosso coração, que saem da nossa boca, vão nos levando para alguns caminhos que não é aquilo que o Senhor trilhou para nós. Então, algumas coisas que o Senhor não planejou vêm à nossa vida. Mas se creres, verás a glória de Deus. Amém? Aleluia! Jesus, Ele é mais poderoso do que a morte. As chaves da morte estão nas mãos do Senhor Jesus. Ele venceu a morte, Ele venceu a morte lá naquela cruz, né? Um dia Ele vai realmente tragar toda a morte. Ele vai tragar toda a morte. Isaías 25:8 está escrito assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo e de toda a terra, porque o Senhor o disse. Isaías profetizou. Quem está realizando é o Senhor através da redenção de Cristo naquela cruz, única e exclusivamente por amor a nós, a nós. A confiança na presença, na promessa e no poder de Jesus é a única resposta plausível que nós temos para vencer os nossos problemas. Entende? A palavra de Jesus, ela permanece hoje para nós. Não temas, crê somente. Todas juntas? Todos juntos? Não temas, crê somente. É assim. Qual dificuldade você está passando? Qual é a tua realidade? O que você está vivendo nesse tempo de tamanha angústia, tamanha aflição, de tantas desesperanças? O que você está vivendo? Não temas, crê somente. No início da crise, das aflições, a fé tem que sobrepor as nossas emoções, sabia? Hebreus 2,15 diz assim: o grande inimigo da fé não é a razão, mas as nossas emoções. Olha que coisa, você já parou para pensar nisso? O grande inimigo da fé não é a razão, mas são as nossas emoções. Não é o racional, não é o preto no branco que nos impede de crer no Senhor, mas são as nossas emoções muitas vezes, o medo que sentimos, a insegurança que temos, a ansiedade que temos. Isso rouba a nossa fé. Isso é bíblico. O Senhor Jesus já deixou lá escrito quando Jairo recebeu o recado da morte da sua filha. Eu imagino que ele ficou desesperado. Então, Jesus o encorajou a crer, pois a fé abre portas do sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Jesus o encorajou, porque se Jairo desistisse, se a fé dele minguasse, nada mais dava certo. Muitas vezes a nossa fé mingua, a bênção que está a caminho, ela é paralisada. Ela fica retida no reino espiritual, porque nós não temos condições de recebê-la. Entende isso? Entende isso? Isso é tão prático, é tão lógico, é tão, às vezes, até matemático para entender. O que me faz ter condições de ser alcançada pelo milagre de Deus é a minha fé, é a ponte, é o que me liga ao Senhor, é por onde entra o milagre na minha vida. Se eu vacilei, se a minha fé ela tá fendida, quebrada, acabou, a bênção não chega, o milagre não chega. Quando Jesus vai conosco, então, o sobrenatural sempre acontece. Por isso, não temas,
Crê somente. Jesus, ele disse que a menina estava apenas dormindo. Muitos dizem que a morte é o fim, mas a morte não é permanente. Do ponto de vista de Deus, é apenas um sono, para o qual depois um dia nós vamos despertar. Porque como o Senhor Jesus, nós não passamos pela morte, você sabe. Ele nos promete a vida eterna. Nós trocamos de corpo, porque aí nós vamos viver depois num corpo glorificado. Para quem não caminha com Cristo, porque ele é o nosso único mediador, né? Mediador entre Deus e homens. A vida eterna é um questionamento, é um será ou não, mas a Bíblia afirma que não tem, porque é através de Cristo que nós somos unidos a Deus e que nos é possibilitada a vida eterna. É através do crer no sacrifício de Cristo por nós naquela cruz, é confessando Ele como nosso Senhor e o nosso Salvador. E não abrindo mão disso. Mas Jesus, ele prometeu mais do que isso, mais do que a vida eterna. Ele prometeu, embora a menina estivesse morta, ele iria trazê-la à vida novamente. Jesus disse assim, ó, ela não morreu, ela está dormindo. Então, a morte é algo que não abala o Senhor. Deus não se curva diante da morte. Ele é Senhor sobre a morte. Deus não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos, porque Ele é o dono da vida. Olha que coisa mais linda, que coisa poderosa, que coisa sobrenatural. Lá no versículo 40, né, onde nós lemos que quando Jesus disse isso, que a menina só dormia, muitos riram dele. Riram do Senhor Jesus. Naquela época era comum contratarem carpideiras, né? Mulheres para chorar no velório. Mulheres, elas arrancavam até os cabelos, elas gritavam, elas faziam um alvoroço, porque quanto mais fosse o alvoroço, a comoção, a emoção lá diante do corpo que estava sendo velado, mais expresso era a dor da família, o sentimento de perda da família. Então essas mulheres, elas eram contratadas para isso. Imagina a gritaria, o berreiro que não estava nesse lugar por causa da perda de uma filha de 12 anos. E aí Jesus chega lá com Jairo, e aí todo mundo repete para ele, a menina tá morta, não adianta não. Ele diz, não, ela não tá morta, ela apenas dorme. Mas riram largado do Senhor, né? Como diz lá em Lindóia, riram com força do Senhor. E aí ele falou, ei povo, todo mundo para fora. Todo mundo para fora. Porque num ambiente de fé, só pode ficar quem tem fé. Aliás, num ambiente de milagre, só pode ficar quem tem fé. Quem não tem fé num ambiente de milagre é pedra de tropeço, atrapalha. Então, se você tem um problema, a tua vida é um ambiente de milagre. Quem não tem fé não pode compartilhar da tua dor, da tua vida. Então, quem não tem fé não pode ouvir a tua história, entendeu? Porque no ambiente de milagre só pode ficar quem tem fé. Os homens, né, continuaram descrentes, continuaram céticos ali. Então, ao longo dos séculos, os incrédulos continuam rindo e escarnecendo da nossa fé, continuam rindo e escarnecendo do Senhor Jesus. Mas Jesus, ele continua operando milagres extraordinários, trazendo a esperança para aquele que já estava desesperado. Esse é o Senhor Jesus, que venceu o mundo e que estará conosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Que delícia desfrutar disso. Uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé palpável, uma fé que não é solitária, uma fé onde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vive conosco, ele fala conosco, ele age no meio de nós, ele trabalha nas nossas vidas. Ele diz, ei filha, hoje está um dia difícil, né? Ei filho,
seu dia não tá fácil. Mas fica tranquilo, porque eu tô com você. Não se desespera, vai dar tudo certo. Crê somente. Não duvida, crê somente. Nós olhamos então para uma situação e dizemos: puxa, não tem jeito, isso é impossível. Como que eu vou vencer essa causa? Como que eu vou sair desse beco sem saída? Como que eu vou ter essa situação resolvida? Meu Deus, eu já tentei, tem anos, anos e anos, e o negócio não deu certo, e eu tô cansada, e eu não aguento mais. Como que eu vou sair disso? Não tem mais jeito. Passou do tempo. E essa enfermidade que me aflige e a cura não vem e o meu corpo tá padecendo, não tem mais jeito. Então nós somos tomados pelo desespero. A única coisa, a única alternativa que muitas vezes nos resta ao final de muitos dias é chorar, não é? É desesperar, é querer, igual as carpideiras, arrancar o cabelo, gritar. Mas Jesus, ele olha para o mesmo quadro que nós estamos olhando, ele olha para a mesma situação que nós estamos olhando, e ele diz: ei, só mais um instantinho aí, aguenta, firme. Isso tudo, essa aflição é passageira. Embora ela esteja passando devagar, ela é passageira, ainda não é o fim. Eu vou estancar as suas lágrimas, assim como profetizou o profeta Isaías que o Senhor Jesus faria. Eu vou aliviar a sua dor, eu vou trazer vida nesse cenário de morte para você. Você ainda vai jubilar, você ainda vai cantar, você ainda vai dançar na minha presença. Aguenta firme. Então, quando Jesus ele vai conosco, a morte não tem o último decreto. O último decreto é do Senhor. Aleluia! O último decreto sobre a tua vida, ele vem do Senhor. Eu não sei qual a sua situação. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que muitos que estão conectados aqui, e até mesmo alguém que vai ouvir depois, está em uma grande aflição, em um grande desespero, num conflito interno, se achando desolado, sem saída. Jesus demorou, ele não veio, a morte já está se instalando, o corpo está moribundo, e agora? Fica tranquilo, quando Jesus vai conosco, a morte não é o último decreto. Então, aqueles mensageiros que foram até Jairo, que estava lá no meio da multidão, eles anunciaram a morte. E para eles, tudo era o fim. A situação, ela já estava irremediável, não tinha mais o que fazer. A morte também, ela já tinha batido na porta. E como que ela ia bater em retirada? Eles não viram isso. Eles não conseguiam ver isso. Eles não tinham fé, eles não acreditavam. Mas Jesus, ele dizia que... Ele dizia não. Quando Jesus chega, a morte tem que bater em retirada. Porque ele é a autoridade maior. Ele é quem faz tudo entrar nos eixos, né? Então, a morte também precisava sair daquele lugar, diante da autoridade do Senhor Jesus. Os que estavam na casa riram de Jesus. Eles nada sabiam sobre o Deus vivo, por isso eles riam. O riso era de descrença, era de zombaria. Mas então Jesus agiu. Ele não considerou aqueles que riam e nem aqueles que zombavam. Ele diz assim, ó, tomando a menina pela mão, ele diz: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levante-te. E imediatamente a menina se levantou, se pôs de pé e começou a andar. É tremendo, não é? Esse Deus é poderoso. E ele cuida até o fim, ele diz: ei, todo mundo quieto, não quero que fale sobre a situação,
para não haver um alvoroço maior, vai e alimenta a menina, porque ele sempre foca no mais importante. O mais importante não era comemorar ali, bater palma, pular. O mais importante era alimentar a menina, que eu imagino que estava já adoecida e estava sem alimentação há um monte de tempo. Então Jesus, ele foca no mais importante. Ele não está preocupado com detalhes, ele está preocupado com o mais importante. O mais importante para o Senhor é você, é a sua situação, é o que você está vivendo. O mais importante para o Senhor é a sua dor. Ele vai te dar vitória. Crê somente. Assim, Jesus, ele estava demonstrando a sua autoridade e o seu poder. Jesus, ele não usou nenhum encantamento. Jesus não usou de palavras mágicas para ressuscitar aquela menina. Ele somente usou uma palavra de autoridade. Sem luta, sem guerra, sem ficar ofegante, sem ofender ninguém, sem precisar de métodos mirabolantes, ele se impôs sobre a morte. Diante, então, da voz do onipotente Filho de Deus, a morte foi vencida. A morte foi vencida. Diante do Senhor Jesus, a morte foi vencida. Diante do Senhor Jesus, a sua derrota será vencida. Amém? Crê somente. Nós estamos indo para o fim e eu quero dizer algo importante para você. Não importa o tamanho do milagre que você esteja precisando. Deus, ele é maior que qualquer desafio que você possa precisar. Deus, ele é maior que qualquer desafio e ele pode realizar o impossível na tua vida. Ele é o dono do impossível, ele é o todo-poderoso. Eu não sei qual a situação desesperadora que você se encontra. Eu não sei. Eu não sei se a morte ronda o seu casamento, eu não sei se a morte ronda o seu emprego, eu não sei se a morte ronda a sua situação financeira, eu não sei se a morte ronda a sua família, eu não sei se a morte ronda as suas emoções, eu não sei se a morte ronda os seus sonhos, mas eu sei que o Senhor Jesus, ele está próximo de você. E onde o Senhor Jesus chega, entra a cura, entra a libertação, entra a vida abundante. A morte sai e a vida volta. Onde Jesus intervém, o lamento e o desespero, eles são estancados. A morte, ela foi tragada pela vitória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Só Ele pode acalmar os vendavais da nossa alma, aquietar o nosso coração e trazer-nos a esperança no meio do desespero. Só o Senhor pode. Então coloque a sua causa nos pés do Senhor Jesus. Se prostre diante dele, não se importe com a multidão, se prostre diante do Senhor Jesus, entregue a ele os teus problemas e crê somente, pois ele ainda caminha conosco. Ele ainda caminha conosco e tem todo o poder no céu e na terra. Por isso que ele nos diz: não temas, crê somente. Vamos todas juntas? Não temas, crê somente, aleluia! O Senhor vai te dar a vitória. Coloca o teu problema diante dele, coloca a tua situação diante dele. Qual é o cenário de morte que você está enfrentando? Coloca isso diante do Senhor. Ele vai te dar a vitória. Não desista, não desista das tuas causas. Não desista. Não tenha medo. Crê somente. Aqueles que estão conosco, que ainda não fizeram a declaração de fé, esse é um momento super especial que o Senhor te dá. Se você quer fazer a declaração de fé, que é confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, acena aí para nós. Diga, né, eu quero confessar Jesus. Ou diga confissão de fé.
Mas se você já fez a sua confissão de fé, mas você vacilou no meio do caminho, é momento de se reconciliar com o Senhor, não é mesmo? Então escreva aí, reconciliar-me. Agora, se tá tudo bem, eu já fiz a confissão de fé, eu tô firme, eu tô com o Senhor, eu tava era com medo mesmo. E agora eu tô entendendo, ei, não temas, crê somente, porque o último decreto vem do Senhor. Então eu quero orar com você. Pega aí os seus medos, pega o seu luto, até mesmo onde você está envolto e está cheirando morte, está cheirando fim, e está cheirando destruição, e você está bem apavorado. Pega essa situação agora, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos, pega esse problema nas tuas mãos, coloca ele aqui, teu coração, porque no teu coração está o Senhor. Ele é contigo. Você está em busca do favor de Deus, da graça de Deus, da restauração, e Deus pode dar para você a vitória sobre todas as suas aflições, sobre tudo aquilo que você está enfrentando. Então, tenha fé, porque o último decreto vem sempre da boca do Senhor. Amém? Vamos orar então. Sabe aquela pessoa que você está lembrando que não ouviu essa mensagem, mas que precisava? Apresente ela agora em oração. Apresente a causa dela, a situação dela em oração. O Senhor vai alcançá-la através da tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui unidas, Pai, pelo vínculo da nossa fé. Nós estamos aqui unidas porque nós cremos que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que está entre nós, nos une e nos faz termos uma aliança, sermos uma grande família, sermos, Senhor, irmãos, sermos amigos verdadeiros, ó Deus. Então nós unimos a nossa fé diante do Senhor, Pai, e nós declaramos que nós cremos que o Senhor é o dono da vida, Senhor, que o Senhor não se curva diante da morte e toda situação caótica, todo impossível, ó Deus, tudo aquilo que já está com cheiro de podre, Deus, diante de Ti. Isso não é o fim. Diante do Senhor, isso realmente não é impossível, Deus, de se reverter esse quadro, porque o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é o dono da vida, o Senhor faz, Pai, aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor tem o conhecimento das coisas que nós ainda nem sonhamos que possa existir e de como algo foi formado, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, as situações que estamos agora apresentando a Ti, cada um, Deus, com o seu problema, que está apresentando ao Senhor, posto sobre o seu coração, Deus, em nome do Senhor Jesus, toma essas causas nas tuas mãos, Senhor. Muitos enfrentam, Senhor, a morte no relacionamento familiar, muitos enfrentam, Deus, a falência de um casamento, muitos enfrentam, Senhor, a falência, Senhor, da vida financeira da família, onde pode estar, Senhor, faltando pão na mesa, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, essa situação de caos, de angústia, de aflição, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, aqueles filhos, Senhor, que estão vivos, mas estão mortos para o Senhor, Deus, porque não estão vivendo uma vida de fé, não estão ligados ao Senhor Jesus Cristo, não estão ligados a Ti, Pai, em o nome do Senhor Jesus, pega na mão desses filhos, Senhor, dá a ordem para que se levantem e voltem à vida, Pai, em o nome do Senhor Jesus, Deus, Pai, que o Senhor endireite as finanças dos teus filhos e filhas, que o Senhor, Pai, restaure esses casamentos, os relacionamentos familiares, que o Senhor tome estas causas nas tuas mãos, Senhor, e que
o Senhor opere um milagre sobrenatural, porque nós nos comprometemos diante de Ti que não vamos ter medo, nós vamos crer somente porque o último decreto vem do Senhor. Assim nós cremos, declaramos a nossa vitória e vamos testemunhar, Pai, para a honra e a glória do Teu nome, aquilo que o Senhor operou em nós, através desta palavra, nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que alegria, que regozijo, que leveza o Senhor dá depois de poder entregar essa palavra. Que você receba ela no teu coração, que você não deixe ela escapar de você, que você faça muito bom uso dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Como vocês são lindos! Deus os abençoe de modo sobrenatural. E agora vamos todos juntos dizer? Vamos lá, eu vou dizer e depois nós vamos repetir juntos, tá bom? Não temas, crê somente. O último decreto sempre será do Senhor. Aleluia! No 3, vamos lá. Não temas, crê somente, pois o último decreto sempre será do Senhor. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Não há situação que possa vir te afligir ao ponto de você desistir da tua fé, porque o Senhor é contigo. Amém. Muito obrigada porque você ficou até aqui, até agora, porque você aguentou receber essa palavra. E eu creio que o Senhor vai te honrar muitíssimo. Um beijo a todos, que Deus os abençoe, que a glória do Senhor seja multiplicada sobre a tua vida e alcance a todos que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Um beijo, Deus abençoe, graça e paz. Amém.